Quarto exemplo, Douglas North e a economia institucional. Aí é um artigo do Paulo Gala, que ele mostra o seguinte, que o Douglas North começou na história econômica, né? Então ele era identificado com esse grupo aí de cliometristas, dos quais fez parte também, de alguma forma, trabalhou nesse grupo a McCloskey, com o papa da cliometria chamado Vogel. Então, ele começou militando, na sua carreira acadêmica, começou na história econômica. À medida em que ele foi avançando na sua carreira, ele entrou na economia institucional. Então, ele queria entender o papel das instituições na evolução das sociedades. Também teve a preocupação de mostrar que esse enfoque que ele estava apresentando não contrariava aquilo que dizia a economia neoclássica a respeito do tema. Apenas, isso, o autor interpreta isso assim, olha, essa seria uma forma que o autor escolheu para fazer sua teoria prevalecer e vingar de uma certa maneira. Se ele tivesse afrontado a teoria neoclássica, se colocado contra, ele achava que não conseguiria conquistar a sua audiência. E, de fato, seria difícil, porque ele ficaria considerado um heterodoxo, por qual os outros nem prestavam atenção. No momento em que ele se colocou, olha, é uma minha contribuição, é complementar, não é contrário, ele tornou mais fácil a convivência dele, né? E a gente não está dizendo isso, quando faz esse tipo de análise, não está dizendo que a pessoa é interesseira, né? Ou que a pessoa fala aquilo que os outros querem ouvir. É diferente dizer isso. É claro que todo mundo tem seus interesses. É diferente dizer isso do que dizer assim, a pessoa realmente quer atingir aquela audiência. Como é que ela faz isso? Ela tem que mostrar que aquilo que ela está falando é compatível com as crenças daquela audiência. Até se for preciso, se auto-enganando para acreditar que seja. Porque pode ser que nem fosse tanto assim, mas... E de fato, na minha visão, a economia, a ciência econômica, conseguiu assimilar esse tipo de contribuição dentro do mainstream. Nós vamos discutir isso melhor no seminário sobre o texto do Colander, mas, do meu ponto de vista, houve resistência, é claro, sempre há daqueles mais ortodoxos, mas, aos poucos, esse tipo de contribuição da economia institucional foi, pelo menos parcialmente, porque aqueles mais... com um ponto de vista mais diferente, nunca foram assimilados, mas foram parcialmente assimilados. Bom, qual a estratégia que o autor usou, na análise do Paulo Gala, para para persuadir a sua audiência? Ele usou uma coisa que eu aprendi quando li esse texto, nunca tinha ouvido falar, faz pouco tempo, que se chama paramologia. Em inglês é admittance ou admission. O que a pessoa faz quando ela está apresentando um ponto de vista? Primeiro, ela concede, ou seja, ela concorda com aquilo que ela acha que a audiência acredita em pontos secundários, né? Mas que, do ponto de vista do que ela vai falar, não é essencial. Então, tá bom, eu sei que isso assim é assim e tal. Em seguida, ou seja por convicção, ou seja por estratégia. Né? Cinicamente, como é que eu tenho que fazer? Bom, em algum momento, eu tenho que começar dizendo que eu estou de acordo com eles em alguma coisa. Então, vamos conceder isso. Para depois, então, poder apresentar o argumento oposto e reforçá-lo, né? Ele vai defender em seguida. Mas vamos dar um exemplo aqui. Esse discurso do Barack Obama, em 2009. Então, ele está falando da questão negra, né? da questão racial nos Estados Unidos e na África, e ele apresenta esse argumento aí. Então, ele está dizendo, olha, que é a terra do pai dele, Zimbábue, mas não foi o Ocidente que foi responsável pela destruição da economia da região ou pelas crianças que foram alistadas como combatentes, etc. e tal. Ele está
Então, ele está concedendo certos aspectos secundários para depois firmar o ponto de vista dele. Tá? Bom, quinto exemplo. Esse trabalho é de um professor da Faculdade de Economia de Ribeirão Preto, a USP de Ribeirão, Chico Anuati, Francisco Anuati. E ele passou um tempo na Inglaterra preparando, em Londres, lendo esse material, né, lendo a documentação para falar sobre o relacionamento entre Keynes, o Keynes da teoria geral, e a opinião pública em geral. Então, ele trabalha especificamente com a obra do Keynes que está registrada nesse tipo de coisa, panfletos, programas de rádio, semanários, diários populares e tal. E ele contrasta aquilo que o Keynes fala, por exemplo, durante a guerra, né, que ele tinha um programa, não sei se diário, que ele falava no rádio, e aquilo que ele põe nos artigos e nas obras, né, os livros que ele escreve para seus pares, para economistas com a mesma formação que ele. Né? Então, é interessante, ele mostra como a teoria geral foi escrita depois dessas coisas. Então, na verdade, para entender melhor a teoria geral, além de ler exaustivamente, até aquela nota de rodapé do capítulo 17, eu não sei se vocês têm esse tipo de formação aqui, em que, mas tem aquela nota, tem aquela nota de rodapé. Além disso, tem que ver assim, como essa obra foi sendo preparada por esses discursos que eram discursos para a opinião pública, não eram sofisticados intelectualmente, não eram sofisticados como, enfim, com a sua linguagem, não eram técnicos, não usavam uma linguagem técnica. Ele falava sobre Churchill, falava sobre o que tem que fazer na guerra, etc. e tal. Então, o autor, o Anuati, aponta que havia, na verdade, uma programação. Keynes teria planejado um curso uma estratégia de argumentação em que, a partir desses trabalhos feitos para a imprensa popular, para a opinião pública, que lia jornal, escutava rádio, etc., como ele construiu o seu caminho para a teoria geral. E, portanto, como ele se manteve como economista, consultor, mais do que consultor, né? Líder na questão do aconselhamento da política econômica. Então, teve um discurso engajado, na frente de combate mesmo, da Inglaterra naquele momento tão importante da sua história. Tá? Então, tudo isso antes da teoria geral, portanto, antes de 1936, depois no período entre guerras. Bom, aqui é simples uma citação para reforçar um pouco a importância da audiência, né? O discurso é como uma festa na qual os pratos são preparados para agradar os hóspedes, né? os convidados, e não os cozinheiros. Tá? Então, mostrar a importância. Daí não se segue que as pessoas mintam, elas pensam o que eles querem ouvir, digam o que eles querem ouvir. Né? Um discurso bom tem que também levar as pessoas a refletir, né? Propor ideias novas. Ele tem que ter uma estratégia que atinja essas pessoas, mas ele também tem que o enfoque que se dá à questão da retórica hoje em dia é a retórica como um diálogo, mais do que a retórica como um discurso que tem uma direção única, daqui para lá, né? do orador, do retor para a sua audiência. A ideia é que a audiência, sobretudo quando é uma audiência mais especializada, mais pensante, melhor preparada intelectualmente, essa audiência é capaz de rebater, ela é capaz de influenciar o discurso, né? E provocar mudanças na maneira de pensar do próprio cara que está fazendo esse discurso. Tá? Bom, o que eu tinha a dizer sobre isso é isso. Agora tem mais uma coisa que eu preciso dizer para vocês. Então aqui a gente vai fazer, com base na literatura assim, de livro-texto de retórica, uma pequena apresentação dos tipos de argumento que são usados num discurso qualquer. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses diferentes tipos. Argumentos chamados quase lógicos, argumentos fundados na estrutura do real
argumentos que, ao contrário, fundam a estrutura do real. Toda essa linguagem é meio esquisita para a gente, ela é uma linguagem original, de ciência jurídica, que a gente vai encontrar, pelo menos dos estudos clássicos de retórica. E argumentos por dissociação de noções. E a fonte, que não sei se vocês enxergam, é um livro que está traduzido pela Martins Fontes e que chama, cujo autor é o Reboul, R-E-B-O-U-L, e também o próprio A Nova Retórica do Perelman e Titeca. Então, o que são argumentos quase lógicos, né? Tem vários tipos. O primeiro deles é um argumento de contradições e incompatibilidade. A gente vai mais dar exemplos do que definir. Eu teria uma certa dificuldade de definir. Tem lá no livro a definição, mas acho que é mais fácil entender qual tipo de argumento apresentando exemplos, né? Então, lê para a gente, Fernando, os primeiros aí de contradições. Contradições e incompatibilidade. Autofagia. O argumento do adversário se destrói a si mesmo. Tá. Deixa eu só então fazer uma observação antes. Uma coisa muito eficiente em qualquer debate é dizer assim, olha, o que você está falando, o seu argumento é autofágico. O cara, primeiro, ele nem deve saber do que está falando. Aí ele vai, depois para a casa dele, olhar no dicionário e vai ver que é essa a definição. Mas você está pegando o que ele está dizendo para dizer que ele está se contradizendo. Então... Exemplo. Aos positivistas que defendem que toda proposição verdadeira é analítica ou de natureza experimental, perguntaremos se o que eles acabam de dizer é uma proposição analítica ou experimental. Então aqui tem um problema de divisão, né? Para esses positivistas, das duas, uma, ou a proposição experimental, ou ela é analítica. Para ser verdadeira, ela é de um tipo ou de outro, né? Bom, e essa proposição que ele está defendendo, essa tese, é analítica ou é experimental? Né? No fundo é o seguinte, o que ele está fazendo é uma má divisão, né? Você pode dizer, digamos, todos os seres vivos morrem. Não é experimental, não é analítica, você não tem nenhuma base empírica muito forte. No entanto, essa proposição pode ser verdadeira. Estou só dizendo... Quer dizer, você está pegando o argumento dizendo, olha, você está se contradizendo, meu caro. Tá? Bom, a segunda, identidade e regras de justiça. Mulher é mulher, negócios são negócios. Pseudo-tautologias. Olho por olho. Quem pode o mais, pode o menos. Vocês entendem por que isso daí é argumento de identidade, por exemplo? Mulher fora dos negócios, bem machista essa frase. Mulher é mulher, negócios à parte. Né? Qualquer coisa desse tipo. Entende? Não vamos misturar a vida pessoal com a vida de negócios. Qualquer coisa assim. Olho por olho, dente por dente. Essa é uma regra de justiça. Tá? Nos jogos de ultimato, né, eles estudam um pouco essa questão. Como é que as pessoas agem e eles chegaram à conclusão que a maioria das pessoas, ela faz o que o parceiro lá, aquele com quem ela está jogando, faz. Se ele coopera, ela coopera. Se ele não coopera, ela não coopera, etc. e tal. Isso é um jogo de infinitas rodadas. Então, isso é o que eles chamam, em inglês, eles chamam de tit for tat, né? Que a tradução brasileira seria mais ou menos olho por olho, dente por dente. Quem pode o mais, pode o menos, também é uma regra de justiça. Aí nós temos os argumentos quase matemáticos. Carolina, chegou na hora para ler o argumento quase matemático. Um deles é transitividade. Tá. Os amigos dos meus amigos são meus amigos. Os amigos dos meus inimigos são meus inimigos. Os inimigos de meus amigos são meus inimigos. Os inimigos de meus inimigos são meus amigos. Então, eu disse, mais com mais dá mais com menos dá menos, coisa assim. Menos com mais dá menos com menos dá mais. Tá? Aqui, acho que alguns já conheciam essa fala, vamos dizer assim, né? Já tinham ouvido falar disso? Então, é uma forma não matemática de exprimir uma questão matemática, uma regra matemática, vamos dizer assim. E aí a divisão, Carolina, qual que é? Quem pode o mais, pode o menos. Tá.
que também foi classificado na classificação anterior. Tá? Bom, um outro tipo de argumento, ainda nesse grupo dos quase lógicos, é a definição. Mas definição é um argumento? É um argumento porque impõe um determinado sentido para aquela palavra que está sendo definida, em detrimento de outros. Né? Bom, então a definição impõe um certo sentido. Na hora que eu defino, eu uso a definição, eu estou restringindo, ou pelo menos diminuindo o foco, mostrando um foco mais específico para aquela discussão que se faz. Então, o que é justiça, o que é pátria, qualquer coisa, na hora que eu dou uma definição e o meu interlocutor concorda com essa definição, nós estamos no campo de um argumento quase lógico. Bom, aí vamos pular. Claro que isso daí tem muito mais do que isso, mas nós estamos vendo apenas uma breve iniciação aqui. Professor, por que é quase, então, o nome? Por que é quase? Porque, por exemplo, não é a lógica não vai se pronunciar a respeito dos meus amigos serem meus amigos. Isso não é uma questão lógica. A lógica se ocupa da validade, ela não vai se ocupar do conteúdo. Ah, você é amigo do meu amigo, então você é meu amigo. Você é inimigo do meu amigo, então não quero saber de nada com você. Então, eles têm um pouco a estrutura de um argumento lógico, mas eles não são exatamente ou perfeitamente lógicos. Portanto, são chamados de quase lógicos. Bom, um segundo tipo são argumentos fundados na estrutura do real. Por exemplo, um argumento de sucessão ou de causalidade ou um argumento pragmático. O problema nesses argumentos que os autores, os especialistas aí colocam, que sempre, por exemplo, no caso da sucessão, né? Um argumento de sucessão, sempre que tem um raio no horizonte, segue-se o barulho do trovão, né? Não é isso? A luz vem primeiro, depois o som, né? Depois de um certo tempo. Mas é claro que sempre esse sofisma pós-hoc ergo propter hoc está à espreita, quer dizer, você pode supor entre dois fenômenos que se sucedem no tempo uma relação de causalidade que de fato não acontece, né? Mas de qualquer forma você está dizendo, olha, sempre que a gente encontra um aluno rebelde, se a gente vai conversar com os pais, a gente deve ver que eles também são rebeldes. Pelo menos um dos pais é rebelde. Pode estar havendo uma má interpretação aí. Causalidade é a mesma coisa, é mais forte do que o argumento de sucessão. E o argumento pragmático, como está dito aí, justifica um ato em função das suas consequências, né? Esse é um ato bom porque ele provoca boas consequências, né? Não necessariamente, tem sempre, né? Mas você está dizendo, ó, porque as coisas, toda vez que certa medida é tomada, existe uma melhoria na economia, melhora na economia, né? Você está dizendo que é bom tomar a medida, mesmo que a medida possa ser meio criticável por outros ângulos. Então, controle de preços é bom porque diminui a taxa de inflação, né? Digamos que isso fosse verdade. Você está dizendo que um ato é bom por causa das suas consequências. O segundo tipo de argumento chamado fundado na estrutura do real, tem vários tipos dentro desses, vários tipos. Um é de desperdício, outro de direção, outro de superação. Então vamos ler esses exemplos e ver se a gente consegue classificar. Renan, lê o primeiro aí. Tem virtudes demais para não ser cristão. Lê o segundo também para facilitar a sua classificação. É preciso continuar a guerra, pois, caso contrário, todos os mortos terão tombado em vão. Vai até o fim. Se você ceder dessa vez aos grevistas, o bom é inimigo do ótimo. Tá. Então vamos tentar classificar esses argumentos. Vocês têm algum palpite? São todos de finalidade, mas podem ser de desperdício, de direção ou de superação. O primeiro é desperdício. O primeiro é desperdício? O segundo, o que é? Eu acho mais fácil classificar o segundo. Desperdício.
Tá. Direção. Se você ceder dessa vez aos grevistas, tá perdido, meu amigo. Vai ter que ceder sempre. Então segura aí, deixa eles gritarem aí com aqueles carros de som. Não cede. O que é superação? O bom é divisor do ótico, tenho certeza. A primeira eu estou em dúvida ainda. Aqui. Bom, terceiro tipo de argumento fundado na estrutura do real é o argumento de coexistência. E aí pode ser de 3 tipos: essência, autoridade e ad hominem. Então, Alain, lê para a gente esses 3 exemplos. Quem bebeu, beberá. Aristóteles Dixit. Se ele afirma isso, é porque tem interesse. Como podem acreditar se ele escreve no Fígaro? Fígaro, você sabe o que é? Jornal. Francês, Figaro. Não, é o Figaro, o jornal da França, o jornal diário na França. Bom, Alain, tem algum palpite sobre como classificar cada um desses? Acho que o último é ad hominem, né? Isso. O primeiro é essência. Por que é essência? Porque tá na essência dele beber, assim. Se ele sempre bebeu, vai continuar bebendo. Isso, não tem cura. Eu não sei o que significa esse segundo. Ah, disse. Dixit é disse. Então portanto, por exclusão também de autoridade. Bom, aí tem as duplas hierarquias e argumento a fortiori. Tabner concorda com a gente? É porque eu achava que tem um argumento determinista também, era argumento de autoridade. Pode ser também. Não, um argumento determinista é um argumento de autoridade, mas o argumento de autoridade não é um argumento de força, é um argumento de que quem está dizendo, seja o que ele diz, está falando certo. Então, Aristóteles, o oráculo, o professor, o velho, conforme for. Então, ancião, brada. Bom, aí tem as tais duplas hierarquias e argumento a fortiori, que é com mais razão ainda. Henrique, lê para a gente esses 2 exemplos. O que pertence ao melhor ser é o preferível. Por exemplo, o que pertence a um Deus é preferível ao que pertence ao homem. O que pertence à alma é preferível ao que pertence ao corpo. A fortiori, com mais razão ainda. Tendo cuidado dos pássaros, Deus não negligenciará as criaturas racionais, que lhes são infinitamente mais caras. Aí não tem a questão de atribuir, porque já está atribuído, né? O primeiro é a dupla hierarquia, né? Então ele está fazendo Deus em relação ao homem e a alma em relação ao corpo, está estabelecendo uma hierarquia, né? O segundo está dizendo, bom, se Deus cuidou dos pássaros, com mais razão ainda vai cuidar dos seres humanos, porque estão acima na hierarquia das preferências dele, né? Significativamente, infinitamente acima na preferência de Deus, né? É claro que isso também é um argumento de autoridade, num certo sentido. Você pode dizer, quem disse? Eu não acredito nisso. Não acredito também nessa hierarquia que os homens são tão superiores aos animais assim. Tudo bem. Mas, em si, o argumento é fundado na estrutura do real. Ele pode não ser verdadeiro, mas ele é fundado na estrutura do real. Vocês veem que esse tipo de retórica, né, de recurso, de estudo retórico, né, está muito próximo da lógica, né? É um tipo de coisa parecida, assim, muito fundada em exemplos. Os exemplos que a gente encontra são exemplos que não são de economia, talvez desse para fazer exemplo de economia, mas são exemplos usados na linguagem comum, falam de Deus, dos pássaros, etc. Né? Bom, aí tem uma outra classificação, uma outra categoria, que são argumentos. Os anteriores eram fundados na estrutura do real. Esses aqui são os que fundam a estrutura do real, né? Então, o primeiro é um exemplo, a ilustração ou modelo. Essas 3 formas, e tem exemplos de todos eles, mas acho que são umas coisas mais fáceis. Eu achei que não valia a pena transcrever. Então, um exemplo, vocês sabem o que é, uma ilustração, né? Então, tem uma diferença que o pessoal de retórica estabelece entre exemplo e ilustração. A ilustração, como o nome está dizendo, é para ilustrar uma coisa que está sendo dita, né? E o exemplo é apenas, olha, tem esse exemplo, como tem aquele, como tem aquele. E o modelo, é engraçado, eu só transcrevi essa definição porque é engraçado como o termo modelo é usado de forma diferente nos diferentes campos do conhecimento.